Orem assim. Como devorar? Qual é a forma correta de orar? O Senhor Jesus Cristo, dentro do que é chamado o Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, disse aos seus discípulos e diz a nós: orem assim. Temos pensado na oração modelo, conhecida como oração do Pai Nosso, que Jesus nos deixou. Vamos continuar pensando nesta noite em Mateus capítulo 6. Vamos ler dos versos 5 até verso 13. Mateus 6. Primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Palavra do Senhor para nós nesta noite. Antes de ler o texto desta noite, a partir do verso 5, quero ir um pouco à frente, no mesmo capítulo, capítulo 6, quero ler versos 31 a 34. E o Senhor Jesus Cristo diz assim ali: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua retidão, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Agora o nosso texto desta noite, quando Jesus então, dentro deste sermão sobre a vida no reino de Deus, nos ensina sobre a oração. Palavra de Deus para a sua vida hoje, que o seu coração se alegre, se abra para a palavra. Ouçamos o Senhor falando: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No verso 11, na oração modelo, Jesus Cristo introduz esta frase: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O texto que nós lemos anteriormente, ele diz: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Estava no almoço, numa casa, a convite de uma família, poucos anos atrás. Depois do almoço muito farto e gostoso, estávamos na sobremesa deliciosa, e havia um garotinho na casa, estava à mesa então comendo conosco.
E quando estávamos começando a saborear a sobremesa, até um certo silêncio na mesa, porque todo mundo estava ali apreciando a sobremesa, o garotinho levantou a sua voz: o que nós vamos comer para a janta? Um garotinho que se comportou naquele momento como um garotinho e também como muitos de nós. Você tem um enfoque correto com relação ao sustento, melhor dizendo, você sabe orar pelo sustento. Você sabe orar pelo sustento. O Senhor Jesus Cristo diz: orem assim. E Ele então ora, e no seu orar assim para nós, Ele diz: dá-nos hoje o pão de cada dia. Você sabe orar pelo sustento. Saiba como orar pelo sustento. O Senhor Jesus Cristo está dizendo isso a você e a mim. Aprenda a orar pelo sustento. Saiba orar pelo sustento. Como é que nós oramos pelo sustento? Nós oramos pelo sustento começando a listar o que nós precisamos. Bem, essa é a forma mais comum, mas não é a forma que Jesus Cristo ensina. Como que eu oro pelo sustento? Primeiramente, não orando pelo sustento. A oração de Jesus Cristo não começa com a lista de coisas que eram necessárias para o viver, ou quem sabe alguma coisa extra para dar um pouco mais de conforto, e que é algo muito mais amplo nos nossos dias, porque sobram coisas que dizem que precisamos ter e que na verdade não são necessidades. Bem, Jesus não começa orando pelas necessidades, pelo sustento. Orar pelo sustento, saber orar pelo sustento é começar não orando pelo sustento. Ele começa a oração primeiramente focando em Deus. Pai nosso, mas que está nos céus, focando na glória de Deus, Deus que se manifesta imanente de uma forma coletiva na nossa comunhão, não somente na nossa individualidade, pensando numa dimensão da comunhão do povo de Deus, focando nesse Pai de todos nós, um Deus que é Pai, mas que também está nos céus, é um Deus glorioso, transcendente, não é mais um de nós apenas. Pai nosso, é mais um de nós aí, é como você e eu aqui, não, é o que está nos céus, e aí então, santificado seja o teu nome, a pessoa de Deus. Enfim, a oração de Jesus Cristo começa com foco em Deus e não nele, ou no grupo ali, ou nas suas necessidades, inclusive de sustento. Começa com Deus, e depois ainda continua dizendo: venha o teu reino, venha o teu domínio sobre nós e sobre a história, o domínio hoje em nossos corações, o reino de Deus hoje em nossos corações, que são teus, e finalmente o teu reino, a consumação dele é no fim dos tempos, uma perspectiva histórica, pessoal, histórica, de Deus agindo, e Deus que está no controle da nossa história, nossa vida, a história do reino de Deus. E por isso que ele acrescenta: seja feita a tua vontade, como é feita nos céus, na terra também, o teu reino, o teu domínio sobre nós. A oração pelo sustento começa com Deus, a história, o governo de Deus sobre nós. Comece então com Deus sua oração por sustento. Comece com Deus a sua oração para o seu sustento. No verso 33, ele diz o que? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Grande trecho, maravilhoso trecho do Sermão do Monte, lemos parte, não lemos esta noite, mas os versos anteriores, Jesus nos chama a olhar as aves do céu, os lírios do campo, e ele nos lembra como Deus cuida da sua criação e cuidará de nós também. E aí ele diz para nós não ficarmos ansiosos e preocupados, ele diz: o seu Pai Celeste sabe do que você precisa. A atitude nossa para com Deus é fundamental. Antes de nós começarmos a perguntar o que vai ter para a janta,
Será que nós pensamos no Senhor, entramos em comunhão com Ele, lembramos ao nosso coração na presença dEle quem Ele é, quem nós somos, organizamos nossa perspectiva de governo, de história e nosso foco e perspectiva sobre quem nosso Deus é, antes de começarmos a chorar até, quem sabe, por isso e por aquilo. Comece com Deus sua oração por sustento. O problema é começar a oração consigo mesmo, um grande erro. Jesus nos ensina que nosso modelo de oração, nosso parâmetro de oração é começar com Deus e focar em Deus, o projeto dele, onde nós estamos em tudo isto. Quem é Deus em nossas vidas? O problema é começar a oração em si mesmo, em suas necessidades, focados nisto. Aqui estão os parâmetros da oração. Orem começando com Deus. Esta oração não é uma fórmula mágica para ser repetida e repetida. Pode ser orada e repetida em termos de uma memorização lida, claro que pode, desde que se faça isso de forma consciente. Mas Jesus advertiu contra a estratégia das fórmulas pagãs de cumprir número de orações, como que manipulando as divindades para então ela fazer aquilo que nós queremos. Isso não é cristão. Jesus diz, os pagãos fazem isso, ficam repetindo suas orações como forma de manipular divindades, fórmulas mágicas. O cristão não trabalha assim. Podemos até orar isso, podemos, desde que seja consciente e não pelo mero repetir. Enfim, aqui está um parâmetro. Mesmo que não repetimos isto, este é o parâmetro para a oração feita por nós, no nosso jeito, com as nossas palavras. Comece com Deus. Saiba orar pelo sustento. Mas material, sustento, isso não soa muito espiritual. Coisas que vendem-se no supermercado e algumas coisas de outras lojas que precisamos, a vestimenta. Jesus fala ali sobre as vestimentas, ele manda olhar os lírios do campo e veja como o seu Pai Celeste veste as flores. Nós precisamos da vestimenta. Enfim, quando nós pensamos das coisas materiais, isso não parece muito cristão. Há até aqueles que pensam que essas coisas não pertencem a uma vida cristã profunda, e alguns pensam até que se você puder entrar em jejum constante, isso é mais espiritual, etc. É claro que exagerar na comida também não é espiritual. Talvez alguns de nós precisem de algum jejum. Mas a verdade é que o material tem tudo a ver com a nossa vida, e a nossa vida cristã sim. Nesse parâmetro de oração, Jesus traz a figura do pão. Certamente pensando como era a figura naqueles dias, o sustento amplo, em todas as suas dimensões. Mas também outras necessidades que nós temos para viver. Leve a Deus, Jesus está dizendo isto a você, leve a Deus sua oração por sustento. Deus quer ouvir a sua oração por sustento. Ou agrada os ouvidos de Deus ouvir que você vai a Ele pelo seu sustento. Dá-nos hoje, disse Jesus, o pão de cada dia. É muito espiritual, é parte da vida do discípulo de Cristo. É correto levar a Deus oração por sustento. O problema o pecado é não levarmos a Deus oração pelo sustento. Estou em controle de tudo. Nossos supermercados, nossos dias são muito cheios, não vai faltar comida, nós temos o domínio de tudo isso aqui, está tudo resolvido. E começamos a achar que temos autonomia, independência de Deus em esferas da nossa vida. Aí está o pecado. Deus espera que você vá a Ele com a sua petição. Aliás, esta oração de Jesus nos indica que Deus está atento. E aquele outro trecho que nós lemos, o seu Pai Celeste sabe que você precisa. Deus está atento, está interessado, na questão do nosso sustento.
parte material, sustento, é algo legítimo. Orarmos ao Senhor por isto. Saiba como orar. Saiba como orar. Leve a Deus sua oração por sustento. Agora, nós temos um problema. O problema de querer acumular. Acumular e muitas vezes também o problema do desperdício. Acúmulo, desperdício. Nós queremos, se possível, ter tudo para o ano que vem, hoje em nossas mesas ou na nossa despensa. Nos Estados Unidos, foi muito interessante conviver com as gerações que passaram por aquilo que chamou-se a Grande Depressão, aquela crise econômica que os Estados Unidos viveu no início do século passado. E essa mesma geração também que viveu, tive a oportunidade de conviver com alguns deles, viveu durante a Segunda Guerra Mundial e depois a Guerra Fria. Aqueles anos quando havia uma tensão entre a Rússia e os Estados Unidos, de uma possível invasão, de um invadir o outro e até guerra nuclear. E essas pessoas tinham a prática de ter uma despensa lá nos Estados Unidos muito bem feita, grande, ampla, com muito alimento estocado. Passaram muita necessidade no passado, viam um perigo de uma guerra e entendiam que deviam estar sempre preparados para um tempo mais difícil. E mantinham uma despensa com muitas latarias, essas conservas que duram muito tempo, sempre preocupados com isto. Nós somos mais ou menos parecidos com isto. E queremos acúmulo, nós exageramos muitas vezes na quantidade. Os nossos carrinhos, talvez o supermercado podiam ser um pouco menores. O desperdício, a luxúria. Queremos de tudo mais, e a verdade é que a maior parte de nós, e eu diria a maioria, está mais alimentado do que precisa. Saiba como orar. Dá-nos hoje o pão. Dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Foque no sustento para hoje. Nós somos criados para hoje. Fomos criados para hoje. Quando Jesus faz esta oração, a sua audiência entendeu muito bem, porque aquela época era uma época diferente da nossa. Inclusive, conservar alimentos não era como é hoje. Não havia uma geladeira e algumas técnicas de conservação muito limitadas. Viviam do dia a dia. Nós, por crescermos em técnicas de conservação e produção de alimento de uma outra forma, uma engenharia agrícola avançada, nós começamos a pensar que nós podemos ter o próximo século de alimento e outras coisas, ou precisamos ter pelo menos. Êxodo 16 é a narrativa do povo de Israel quando sai do Egito e está em peregrinação no deserto e precisa um alimento. E ali então Deus intervém com aquilo que é conhecido por maná, caía do céu. Não podiam plantar, não tinham onde buscar, e ali uma multidão de alguns poucos milhões, num deserto, de forma nômade, é alimentado por Deus. Maná. E alguns viram o maná caindo, diz a história, e começaram a pensar sobre o dia de amanhã. Logo cedo o maná estava no chão. Então, uma vasilha para o que nós falamos hoje, vamos começar a levar uma segunda vasilha para amanhã. E diz que o maná se estragou. A história estava ensinando a dependência nossa e buscar aquilo que é para hoje. Foque no sustento para hoje. Cuidado, meu irmão. Diante das possibilidades que nós temos hoje, não estamos dizendo que não podemos estocar alimento nenhum, nem nada disso. O que eu estou dizendo é cuidado. O que a palavra de Deus está nos ensinando é cuidado, não entrar nessa corrida.
Foque no sustento para hoje. Então, dependa diariamente para o sustento. Nós fomos criados para o hoje, para depender do Senhor cada momento. Nunca pense que você pode controlar o amanhã, nem mesmo estocando uma casa inteira de alimento quer dizer que você vai ter isto amanhã. Há coisas que podem acontecer neste mundo que acabam com tudo isto, da noite para o dia. Dá-nos o pão de cada dia. Essa é uma palavra, essa expressão cada dia é uma palavra no original grego, tanto quanto complexa na sua tradução, mas o entendimento mais aceito e correto é o clamor para a provisão para o tempo atual. É isto que o outro texto que lemos anterior nos ensina. Dependência de Deus, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas os serão acrescentadas. Será que há no meu coração, no seu, esta dependência do Senhor cada dia? Eu creio que inclusive muitos crentes não conseguem chegar ao dízimo porque não têm esta fé e esse entendimento espiritual. Vai faltar. Não aprenderam ainda a dependência do Senhor. Quem é que envia realmente o sustento para mim? Sou eu, o meu controle, a minha habilidade, a minha formação, minha conta no banco que eu acumulei. A dependência do Senhor cada dia, porque tudo o que temos pode evaporar amanhã. Somente o Senhor pode nos garantir o amanhã, e nós temos apenas hoje. Precisamos lembrar nosso coração isto muitas vezes. O erro da dependência de sistemas econômicos, de contas bancárias, acima da dependência de Deus. Essas coisas são importantes, têm o seu lugar. Mas o problema é quando nós colocamos isso acima da nossa dependência do Senhor. E aí, por isso é que nós estamos cheios de ansiedade. E o Sermão do Monte, naquele trecho que eu li, você deve ler depois, aquele trecho até os versos anteriores que eu não li, é o grande antídoto para a ansiedade. Ou nós caminhamos pelo Sermão do Monte, naquilo que ensina sobre o cuidado do amanhã, ou não seremos livres da ansiedade. Seremos escravos da ansiedade. Amanhã. O que é que vamos comer amanhã? É preciso guardar para amanhã. Vai faltar amanhã. Que Deus dê liberdade ao seu coração. Você possa se livrar dessa escravidão e possa desfrutar daquilo que Ele dá hoje. E seja fiel no dia de hoje, no seu trabalho, na sua dedicação profissional, na sua forma de administrar, sim, com zelo, cuidar das suas finanças. Seja fiel hoje, no seu contribuir, dizimar, mas desfrute e saiba que o amanhã é do Senhor e a sua vida amanhã é do Senhor também. Dependa diariamente para o sustento. Saiba como orar. Pense no sustento solidário. A oração que não começa, a oração pelo sustento que não começa comigo, a oração pelo sustento que não começa com minha lista de supermercado. Deus, isso. A oração que começa com a glória de Deus, quem é Deus para nós, Pai Celestial, sim, mas a oração que em nenhum momento é individualista. O Pai é nosso, é meu Pai, sim, mas é o nosso Pai. A oração do eu. Jesus vai dizer aqui, dá-nos, mas dá a mim, dá-nos. Sustento solidário, associação, a irmandade. Sou sempre abençoado com aqueles irmãos com quem eu tenho um almoço, às vezes visitando alguém, uma casa, através das décadas.
Irmãos que orem antes da refeição, agradecendo pelo alimento, e sempre acrescento esta frase: que este alimento nunca falte na casa dos teus filhos. Muito além de nós aqui, muito além de nós. Oh Deus, sou eu, não é uma fé voltada para o meu umbigo. Dá-nos, Senhor, o pão. Dá-nos. Focar além de si mesmo, como faz bem para nós isto. A oração nos parâmetros de Jesus nos tira desse egocentrismo, essa visão tão pequena, e nos leva a pensar além. E esta oração, sendo verdade desta forma, vai nos levar a pensar na justiça para aqueles que estão injustiçados, no seu sustento. Haverá de nos levar à caridade, à filantropia, aqueles que têm menos do que nós temos. Eu incluir essa oração deve me mover. Se eu oro, dá-nos, eu haverei de agir e pensar em termos de nós, e não eu apenas. Quero saber se Deus vai colocar no meu carro de supermercado o que eu preciso, ou no meu guarda-roupa o que eu preciso. Ou se eu vou pensar no meu carrinho de supermercado e também no carrinho de supermercado daquele que não tem. Pense no sustento solidário. Saiba orar pelo sustento e busque então o sustento necessário. Jesus ora pelo pão, já disse. O pão simboliza toda a questão material das nossas necessidades. Creio que toda a forma de alimento, mas também todas as outras provisões materiais. Eu creio que está incluído aquilo que é básico, aquilo que eu preciso para viver. É possível até vivermos sem uma casa, mas podemos dizer que uma casa não é um luxo, é uma necessidade. Vestimentas, também há uma necessidade delas. A comida, o alimento, também. Pão é toda a provisão material para a minha sobrevivência. Mas vamos lembrar também que pão se refere àquilo que é necessário, àquilo que é básico e necessário. Nós estamos cheios de ansiedade, nos consumindo nesta sociedade consumista, onde os produtos do supermercado nas últimas 5 décadas se multiplicaram em itens como nunca se viu antes, e nós precisamos de todos eles. Meu irmão, minha irmã, o que realmente é básico e necessário? O que realmente é necessário? Será que nossa oração por sustento, na verdade, é uma oração por luxúria, glutonaria, ou é uma oração adequada, correta? Quando eu peço o pão, o que eu estou pedindo? O que eu estou pedindo? Saiba orar pelo sustento. Ele é necessário. É legítimo orar por ele. Mas veja bem que a sua vida com Deus lhe dê o foco correto sobre o material e o que é necessário para o sustento. Mas acima de tudo, ore sabendo que Deus tem interesse nas suas necessidades, e ore sabendo que o seu Deus vai olhar por você e pela sua necessidade. Não deixe o seu coração pensar que é governo em primeiro lugar que vai olhar por você, que é plano econômico que vai tratar da sua questão. Meu irmão, que você sempre dependa do Senhor em primeiro lugar e somente do Senhor. E o Senhor, o seu Deus, o seu Pai Celestial, o nosso Pai, vai verificar que cada dia nós tenhamos aquilo que nós precisamos. Esperemos no Senhor, dependemos do Senhor. Vamos orar.